gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitória e eu fiquei designada para mostrar para vocês um pouco do TriTripDB. Bom, ele é um banco de dados secundário, né, porque ele utiliza resultados de análises feitas a partir de dados primários. E ele também é um braço do ViewPathDB, que é patógenos eucarióticos, vetores e hospedeiros. E como a gente pode ver, ele se divide em alguns outros, né, como CryptoDB, Fungi, Toxo, Giardia, Trichomonas e por aí vai. Bom, ele foi criado, né, pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e é o mesmo que mantém eles até hoje. A última atualização foi feita no dia 21 de abril de 2022, então tem praticamente aí 2 meses da última atualização, considerando que hoje é dia 22 de junho de 2022. Bom, ele é um banco de dados bastante amigável, né? Então ele mostra aqui, logo de cara, como você pode fazer um tour. Então tem vídeos no YouTube mesmo, explicativo. Aqui como você pode começar a fazer a sua pesquisa, as estratégias que você pode utilizar. Para quem já trabalha com genômica e transcriptômica também, aqui tem algumas coisas que você pode fazer. Enfim, ele é bem didático. E além disso, aqui embaixo ele também traz alguns tutoriais e exercícios também. Então, por exemplo, se você precisa fazer uma anotação manual de uma junção de intros não anotadas, então é só você clicar no link e ele abre aqui a página te dando passo a passo de como você vai fazer tudo, aonde você clica, o que você insere, com imagens e tudo mais. Então é bem tranquilo por esse lado. Bom, então aqui do lado a gente consegue ver algumas das funcionalidades, então a gente consegue procurar por genes, organismos, SNPs, metabolismos, compostos, sequências genômicas e dentro de cada um desses ainda tem outras variações. Bom, uma das formas de fazer uma pesquisa é vindo aqui na caixa central e colocando aquilo que a gente quer pesquisar. Então, vou colocar aqui cruzipaína, que é uma cisteinoprotease de T-cruzi, e vou rodar. E aí ele vai me dar aqui já vários genes. Eu posso ainda filtrar essa minha informação, porque eu quero só de cruzi, por exemplo. Então, eu boto aqui, só de Trypanosoma não, só de Trypanosoma cruzi. E aí eu posso também ainda escolher as cepas que eu quero e eu aplico. Bom, então daqueles 1.800 e poucos genes, já eu diminuo para 692. E aí, por exemplo, se eu clico nesse aqui, eu vou obter informações, por exemplo, dos alinhamentos, da estrutura dessa proteína. Então, eu posso descer aqui e aí eu vou conseguir saber aonde essa a cruzipaína está localizada no gene. Eu posso ter informações da literatura, taxonomia, as sequências, né, a análise das sequências, as sequências, estrutura, enfim, muitas informações que eu consigo obter a partir daqui. E aí, uma outra forma também de eu fazer a pesquisa aqui é, por exemplo, vindo na barra lateral, aqui em genes, e aí a gente vem em texto. E aí eu pesquiso aqui, por exemplo, eu quero cruzi. E aí com todas as cepas. Em texto, eu vou pesquisar a cruzipaína, que é a proteína que eu quero. E aqui eu ainda posso selecionar coisas que fazem sentido para mim, se eu quero inserir ou não na minha pesquisa, né? Esses filtros ali. Aqui eu posso dar um nome para minha pesquisa e um peso. Eu vou deixar 10, que é o padrão, ele te mostra aqui do lado, né? Então é bem interativo. E aí você pesquisa, ele vai carregar os resultados. E aqui nessa página, né, depois que ele carregar os resultados, você vai conseguir montando as suas estratégias. Então, por exemplo, com as informações que eu coloquei, ele achou 692 genes. Mas aí eu quero ainda achar, por exemplo, uma interseção ou uma união, ou diminuir de um para outro. Eu ainda posso fazer aqui, adicionar um outro passo
com essas características aqui, enfim. Mas vamos supor que eu quero fazer uma interseção com a estrutura de análise. Eu quero só os que já tenham estruturas da minha proteína em 3D. Então, eu quero do meu organismo, que é a cruzi. E aí eu venho aqui em Trypanosoma cruzi, ok. E rodo, boto para correr. Bom, e aí ele achou várias, mas que tem interseção com o que eu coloquei primeiro, são apenas 335 genes. Então, vamos ver quais são esses genes, né? Já fica aberto aqui embaixo. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, essa cepa de T. cruz aqui, esperando ele carregar. Então, nessa cepa de T. cruz aqui, eu tenho todas as informações, mas se eu venho aqui, por exemplo, em estrutura de análise, como eu falei, né, é só uma outra forma de você pesquisar. Você vai criando estratégias, você vai reduzindo, e você vai chegar no resultado que você quer, talvez mais específico. Aqui eu só mostrei para vocês como que dá para fazer também, né, criando aqueles passos. Então, por exemplo, se eu pegar esse gene aqui de TC Silvio, de T. cruzi, né, de cruzipaína, e aí eu abro essa minha proteína em 3D. Ele já vai abrir o PDB aqui com essa proteína. Então, por exemplo, ele vai me mostrar que eu já tenho resultados de cruzipaína interagindo, por exemplo, com o hidroximetil, o inibidor, né, de hidroximetilketono. Então, eu consigo ver que a cruzipaína de T. cruz interage com esse composto de certa forma. E aí eu posso ainda lá no meu banco de dados ir reduzindo isso e direcionando isso para aquilo que eu quero responder. Bom, eu peguei aqui um exemplo que é mais próximo daquilo que eu entendo, né? Eu não entendo muito sobre genômica, RNA, essas coisas, mas aqui a gente também tem, né, os introns, a sequência genômica, enfim, o alinhamento, assim como a gente achou naquela primeira pesquisa que eu fiz. Mas, como eu falei, isso dá para você reduzir.